especialmente para você. Conhecendo um pouco mais dos programas que nós apresentamos em 2024, com muito orgulho, com muito carinho, preparado pela nossa produção de forma muito especial, para que tudo ficasse certinho, especialmente para você. E começamos o programa conversando com uma personalidade, um brilhante profissional, empresário e empreendedor aqui na região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte. Eu conversei e conheci um pouco da história de Francisco Pascoal Manuel. A minha expectativa era juntar um trocadinho e ir embora para montar um negócio, porque panificação era um sonho de criança. Quando eu era criança, a gente trocava ovo por pão. E eu arranjava tanto ovo lá das galinhas que colocava, que eu procurava e esperava pelo pãozeiro e trocava o ovo por pão. E ali eu comendo pão, mais meus coleguinhas, ali na roça, na beira da estrada. Aí eu dizia para ele, eu vou montar uma padaria para nós comer pão mais sossegado. Garoto. Eu já pequeno, de 14, 15 anos. Pascoal, tem irmãos? Tenho irmão. São quantos na tua casa? Lá em casa eram 8 irmãos. Né? Homens Rapaz, e mesmo com a caminha de vara, tinha era menino, não era 8. Mas tu era o mais velho? Não. Não, mais novo, eu sou o caçula. Tu é o caçula? É. Na sequência, nós tivemos um programa a nível nacional com o Dr. Cláudio Luz, ele que é especialista em segurança pública e falou sobre segurança pública. Não, Leite, existem diversas deformações históricas no nosso modelo. Nosso modelo, infelizmente, ele nasceu de fato da capatazia dos escravos, né? Daquele cara que obedecia às ordens do senhor feudal, que cuidava dos escravos. E essa função, ela depois cresceu para uma função delegada, de um delegado, né? Com a Constituição de 88, veio a obrigatoriedade de concurso público para todo mundo, mas a gente manteve o modelo, por exemplo, nos estados, de 2 polícias. Uma polícia militar, de caráter ostensivo e preventivo, e uma polícia civil de caráter investigativo. Em todos os estados, investigativo. Né? Em todos os estados, né? Então nós temos, nos estados, na estrutura do sistema de justiça criminal, tem essas 2 polícias. Doutor José André, psicólogo e professor universitário, falando sobre a atenção fragmentada. De amigos e o meu círculo profissional também, eles trouxeram muito isso à tona. Algumas pessoas tinham mais essa tendência, essa capacidade, vamos dizer assim, como se tivesse uma predisposição ao aparecimento de certos transtornos ou sofrimentos em sua essência. E a pandemia ela veio potencializar isso. Mas a gente já estava percebendo assim na literatura, nos autores, nos próprios profissionais terapeutas da área, que já estava havendo um certo crescimento ali. A pandemia veio e potencializou isso tudo, né? Eu costumo dar o seguinte exemplo na pandemia. Pessoas que nunca tive, quem teve, vou dar o exemplo da ansiedade. Quem já teve ansiedade voltou a ter. Quem tinha predisposição passou a ter. Ou quem talvez nem tivesse, passou a apresentar também. Porque foi um tempo de muita assim, comoção, de angústia, de medo, né? E essa provocação, vamos dizer, causou esse boom do aumento do sofrimento dos transtornos mentais. Na sequência, eu mesmo me apresentei, eu sou contador, sou advogado, né? Sou contador, sou advogado, sou apresentador do programa Café com Leite, né? E falei sobre dicas e reflexões para um empreendedor de sucesso. Mas empreendedor digital, voltando,
é aquele que está voltado para os meios digitais, para as conexões digitais, para as redes digitais, tá certo? As redes sociais. Então, as pessoas que investem, que acreditam, não necessariamente o influenciador digital, mas aqueles que negociam via as redes sociais diretamente, não através do corporativismo, através daquele que trabalha, né, que é um empreendedor dentro do contexto individual. Aí sim, essa subdivisão eu identifiquei aqui para você entender porque existem esses tipos de pessoas. E cada um no seu quadrado, e cada um ganha alguma coisa e vida que segue, certo? Então, o empreendedorismo traz em si essa questão do desenvolvimento pessoal, mesmo que você vá por estas vertentes que eu citei. Ainda no mês de maio, a doutora Ingrid Cardoso, especialista em direito do trabalho, falou sobre flexibilização das relações de trabalho. Faz parte, inclusive, do tema da flexibilização, que é o que a gente chama de pejotização, né, do trabalhador, quando ele se transforma em CNPJ, muitas vezes, né, orientado pela empresa, cria ali um CNPJ porque vai ser melhor para você, uma facilidade. Só o que acontece? Acontece que toda essa responsabilidade que antes era da empresa passa a ser do trabalhador. Na visão processual, né, trazendo para a Justiça do Trabalho, o que acontece? Se esse trabalhador que criou esse CNPJ entende que é merecedor de direitos trabalhistas, ele pode ir na Justiça do Trabalho, inclusive sem advogado, né? Direito dele ir sem advogado. E chegando lá, o juiz vai analisar aqueles 5 elementos que eu falei nesse instante. Quais são esses elementos? Tem que ser pessoa física. Poxa, eu tenho um CNPJ, então, peraí, vou analisar os outros. Tem que ter pessoalidade, ou seja, ele não pode ser substituído. Tem que ter onerosidade, que é a contraprestação. Em mais uma edição nacional, nós conversamos com a doutora Wilberlane Oliveira. Ela que é mãe, advogada, é presidente da Comissão de Direitos de Família da OAB e falou sobre direitos da mãe solo. A maternidade, ela é biológica, né? Então, todos aqueles hormônios que também despertam os sentimentos, as emoções do amor, tá ali ligado à mãe e o filho, o pai não. Então, é por isso que a maternidade, ela é muito... ela é muito sozinha. A mãe sente tudo aquilo ali sozinha, os hormônios estão dentro dela. Então, aquilo de você sentir, eu falo hoje com muita propriedade, porque eu já sou mãe, né? Então, aquilo de você sentir o bebezinho sendo gerado dentro de você, os batimentos crescendo, os movimentos, a batidinha que ele tá dando, tem algo muito íntimo, muito da mulher. Então, a mulher já tá amando ali, né, aos poucos, todos os dias, amando mais, entendendo que você tá gestando, tá gerando um ser. O pai não, ele não está passando por esse processo, né? Então, se ele não está nem convivendo ao ponto de ver a barriga crescer, de sentir o bebê mexendo, aí é que para ele... Doutora Júlia Guedes, ela que é médica especialista em medicina canabinoide, falou sobre o uso da cannabis medicinal. Qual seria o uso da cannabis para o autismo? O paciente que tem autismo, seja ele criança ou adulto, ele tem uma ansiedade maior do que nós que somos neurotípicos, tá certo? Ele pode ter problemas com a alimentação, pode ter restrição alimentar, ele pode ter problemas com sono, né? Dificuldades, transtornos do sono, né? E principalmente a insônia, que é o mais comum de acontecer. E a cannabis, para todas essas coisas, né, que foram relatadas, ela vai ter uma melhora desses sintomas e, consequentemente, da qualidade de vida para o paciente. Legal, né? A ansiedade também. Sim, ansiedade, depressão, insônia e transtornos do humor podem ser tratados com a cannabis Do humor medicinal. também. O gestor comercial, Dr. Egberto dos Santos, falou sobre saúde especializada na região do Cariri. Cariri. Eu acredito que a Macro Cariri, que é a região administrativa da saúde, que é composta por 45 municípios, e aí um pouco mais de 1,5 milhão de habitantes desses 45 municípios, esses que são assistidos pelos hospitais, né, aqui da região. A rede especializada que a gente fala
são aqueles hospitais que têm as especialidades estratégicas, a neurocirurgia, que trata a cabeça, que trata a coluna, né? É o hospital que cuida do câncer, como o nosso co-irmão, o Hospital São Vicente, é o hospital que cuida da maternidade de média e alta complexidade, é o hospital que trata especialmente do coração, como é o Hospital do Coração. Então, nós temos o privilégio de termos na região do Cariri praticamente uma rede especializada que atenda a maioria, a grande maioria das especialidades. Professora Sandra Pinho, contadora e professora universitária, falou sobre planejamento financeiro. Nós estamos muito acostumados, doutor Leite, e vocês que estão em casa, a não planejar e, por exemplo, vou abrir uma empresa. Então, muita gente não faz um planejamento, não faz uma pesquisa de mercado, né, não tem aquele primeiro planejamento para se abrir uma empresa. E as pessoas físicas, quando vão adquirir um bem, quando vão adquirir ou fazer qualquer tipo de investimento, elas não procuram se planejar, né, para poder saber, eu posso, eu consigo. E, infelizmente, a nossa sociedade, ela vive muito de status, digamos assim, né? Às vezes nem é o desejo daquela pessoa possuir aquele tipo de carro, aquele celular, mas pelo que a sociedade em geral impõe, e para eu poder ir no meu Instagram e na minha rede social mostrar que eu tenho um iPhone última geração, mostrar que eu tenho um carro top de linha. Na sequência, a nível nacional, o Dr. Luciano Daniel, ele que é advogado, especialista em direito eleitoral e professor universitário, falou sobre direito eleitoral. Nós temos um período eleitoral. O período eleitoral ele é estabelecido, primeiro, na lei eleitoral e também, posteriormente, claro, como eu já falei há poucos instantes, através das resoluções do TSE. Então, nós sabemos que a candidatura ela é averbada em convenção partidária. Eu só posso me declarar candidato após a escolha interna no partido, que é o que nós conhecemos como as convenções partidárias. Certo. Fora desse período, ou período que antecede as convenções partidárias, nós temos aí as pré-candidaturas. O que a legislação eleitoral impede, ou que qualifica como propaganda antecipada, é o pretenso candidato que pede, antes da escolha, explicitamente o voto. Conversamos também com o Dr. Lino Alves, que é engenheiro, e ele falou sobre entendendo a catástrofe do Rio Grande do Sul. Tem como prevenir? Tem. É só não construir nessas regiões. Seria o primeiro passo. E é essencial. O primeiro passo é essencial. Outra coisa, deixar a mata naquela região próxima, não tem problema. Agora, o rio, sempre que a gente puder, vamos pegar uma draga e vamos limpar aquele rio, porque ele geralmente vem, quando chove bastante, ele traz muita areia, etc., e dá pra gente limpar. Então, principalmente no local onde tem cidades, vamos limpar o rio. Quem é que faz isso? Ninguém. Quando acontece o desastre, aí todo mundo fala, rapaz, era para ter feito isso. Ah, era? Não, mas por que era para ter feito? Aí nós partimos para uma outra situação que nós mobilizamos bombeiros, nós mobilizamos polícia militar, nós mobilizamos helicóptero. Na sequência, mais uma edição nacional do nosso programa, através da TV Meio, conversamos com o médico cirurgião vascular, Dr. André Porto, sobre doenças vasculares. A gente tem a circulação também, a circulação cerebral. Essa é a cargo do neurologista, neurocirurgião. A gente vai ter a circulação cardíaca das artérias coronárias. Essa circulação e suas doenças fica a cargo do cardiologista e do cirurgião cardíaco. Tá? Ainda a circulação pulmonar, artérias pulmonares e veias pulmonares, que fica a cargo do cirurgião torácico. Excetuando essas circulações específicas de órgãos específicos, como cérebro, coração e pulmão, os outros vasos do corpo, que vão para o intestino, que vão para os braços, pernas, rins, para todos os outros órgãos do corpo, útero, ficam a cargo do cirurgião vascular. Então, mas isso não essa é uma divisão de especialidade médica. Certo.
eu não abordo nenhum vaso cerebral. Eu abordo os vasos até aqui a base do crânio. Daqui para cima é o neurologista. Entendeu? Eu abordo a aorta até próximo ao coração. Na sequência, professor Geislan Gomes, ele que é professor universitário, e falou sobre as erosões do Rio Grande do Sul. Então você tem os rios que drenam essa água da chuva, e muitas vezes esses rios, que é o que acontece no Rio Grande do Sul, eles não têm a capacidade de drenar todo esse volume de água. Então essa água da chuva, ela extrapola a calha do rio, ou seja, aquele canal do rio, tá? E gera o alagamento. O alagamento é quando a água ela transborda o canal e chega ao nível, né, das casas, né, ao nível das casas que a gente construiu, enfim, ao nível das cidades. Tem também as enxurradas. A enxurrada é aquele evento, aquele escoamento mais destrutivo daquela água. Os dois acontecem ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo acontece a inundação, a enxurrada, as erosões. E todos eles causam esse transtorno. Então, isso é fruto tanto do grande volume de chuva, tanto da forma como o escoamento superficial, que é esse escoamento da chuva, ele age nessa superfície, especialmente das grandes cidades. Encerramos o mês de maio com o Dr. Wildes de Oliveira, ele que é auditor fiscal da Receita Estadual e é professor e também escritor, que falou sobre a reforma tributária e as atualizações da legislação tributária. O Brasil está começando agora com o projeto IVA, que foi aprovado no final do ano passado no Congresso Nacional, a emenda constitucional 132, e ela se propõe a simplificar o nosso modelo, que é caótico, né? É burocrático e gasta muitas horas para se apurar tributo. De uma forma geral, são a reunião de 5 tributos num só, que é um imposto dual, o IVA dual brasileiro. Como a Federação Brasileira tem um modelo peculiar, o IVA foi bipartido em federal e estadual e municipal, né? O federal, a CBS, e o estadual e o municipal no IBS. De qualquer maneira, tem muitas questões que a reforma pode trazer de benefício. É isso aí, gente. Olha, a pitadazinha dos nossos programas, eu tenho certeza que vai lhe provocar para você acessar o site tvcafécomleite.com.br e assistir por completo quando você entender o tema, o profissional que aqui esteve. E eu tenho certeza que você vai rever os nossos programas de forma muito especial. Eu vou fazer esse intervalo comercial, mas é coisa rápida, viu? É só o tempo daquele gostoso cafezinho. Eu volto em instantes. Fique ligado. Do bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. É sempre muito bom lhe manter bem informado e agora nós estamos fazendo uma pequena retrospectiva do brilho que aconteceu no programa Café com Leite durante o ano de 2024. Falamos muito, conversamos sobre educação, saúde, empreendedorismo, religiosidade, personalidades e muito mais aqui no nosso programa. A nossa retrospectiva nesse segundo bloco, nós conversamos com a doutora Márcia Abreu, ela que é mentora de negócios, né? E nos proporcionou uma aula brilhante sobre mentoria de negócios na nossa edição nacional, através da TV Meio, aqui do programa Café com Leite. E assim, a gente viveu um boom digital, né? A gente teve uma aceleração dessa tecnologia digital no evento pandêmico e em vários outros momentos que precisou se acelerar para que houvesse uma facilidade no dia a dia em muitos aspectos. Só que agora a gente tem percebido que as pessoas elas têm tido ou elas estão sendo forçadas a olhar para o fator humano
de uma maneira diferente. Então, habilidades, por exemplo, são skills, né? As soft skills que a gente fala. Elas são desenvolvidas apenas por seres humanos. A inteligência artificial, ela vai te trazer tudo que é parametrizável, linear, exato. Ela vai te trazer informações, e essas informações muitas vezes extraídas de um banco de dados humano, né? Então, ela vai... Marcelo Guedes, ele que é engenheiro eletricista, e falou sobre a importância da energia solar como um investimento financeiro, social e também ambiental. Um dos principais benefícios da energia solar, né, é a possibilidade de você expandir os seus negócios, o seu agronegócio, né? Vou falar um pouco do agronegócio como um exemplo, que é um dos que mais crescem, né? Hoje, o setor elétrico cearense enfrenta um grande problema com a transmissão de energia. Energia muito, muito fraca, péssima qualidade, no qual muitos produtores rurais ficam na mão, à mercê de depender dessa energia. Eles estão entrando no ramo da energia solar, contratando a energia solar para locais em que tem dificuldade de acesso à rede. Através disso, ele consegue ampliar o seu sistema, né? Ampliar a sua produção, ou de banana, ou de irrigação pastoreira, criação de gado, suínos e entre outros, né? Então, a energia solar ela possibilita você fazer investimentos, né? Crescer. Na sequência, a doutora Larissa Albuquerque, professora, gestora e empresária, falou sobre educação financeira nas escolas. Quando você ensina educação financeira, desde ali do primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, que a criança tem 6 anos, mas que você também pode ensinar a uma criança da educação infantil, dentro, lógico, da linguagem da criança que ainda está aprendendo a falar, que ainda está aprendendo a se comunicar, mas se você começa a ensinar os conceitos básicos, que é isso que a educação financeira na escola propõe, começar com conceitos. Conceito do que é o dinheiro, conceito do que é a moeda, entender o que é prioridade e o que é necessidade, entender o que é caro, o que é barato, saber se é realmente necessário. A todos esses conceitos a criança vai aprendendo ao longo de todos os 9 anos do ensino fundamental. A advogada, a doutora Dasla Ramonita, que é diretora regional da SEMA e do sítio Fundão, aqui no Cariri, falou sobre estratégias de gestão ambiental. Lá eu sou gestora do Parque Estadual Sítio Fundão, que fica localizado no Crato. E aí lá é um parque de visitação gratuita para vocês de casa, para toda a família, se quiserem visitar. Tem umas trilhas está de lá, portas né? abertas, sim. Temos 8 Um ambiente atrativos. muito bonito lá, fala-se muito bem. Temos o Rio Batateiras, que passa por dentro, temos um centro de visitantes, uma árvore centenária, a coisa mais linda do mundo, as ruínas do engenho, trilha de ecobike, trilha dos sentidos. Então o parque é totalmente adaptado com acessibilidade para pessoas com deficiência motora, deficiência visual, auditiva. Então todo esse suporte a gente tem. Temos monitores também que não são guias, né? Porque guias têm que ser credenciados, mas são monitores ambientais que ali as turmas que chegam, eles acompanham no trajeto até o rio. Eles levam essa turma, tem lá para orientar, tem lá para fazer todo esse percurso. Então temos profissionais capacitados para isso e de forma gratuita. Mais uma edição nacional, a doutora Monique Leite, ela que é médica ginecologista, falou sobre corrimento vaginal. Quando criança, tanto tem a questão, como eu falei, né, a higiene, ou então a criança quando vai entrar na fase da puberdade, o aumento dos hormônios, né, que vai levar à questão da primeira menstruação, começa a ter o aparecimento de uma secreção aumentada. Então, isso causa, às vezes, preocupação na mãe. E aí, começa a ter esses corrimentos. Também, a gente tem que ficar atenta aos casos de abuso, que pode ser por uma DST. Né? Na verdade, eu estou falando DST, mas o termo correto agora, hoje em dia, é IST, que é infecção sexualmente transmissível. Esses termos ficam mudando o tempo inteiro, não ajuda tanto, porque eu acho que até para o linguajar do dia a dia das pessoas, quando dificulta, as pessoas estão né? se acostumando a entender, isso, aí muda, né? Isso. E aí, assim, para a questão assim, dos adolescentes.
Dr. William Pinto, médico especialista em cabeça e pescoço, falou sobre tumores na boca. A maioria não é câncer, a maioria é benigno. E em câncer, sempre que você tem um determinado câncer, na mesma área você pode ter a versão dele benigna. Na boca, a grande maioria é benigna. É claro que isso muda um pouco de acordo com alguns costumes que as pessoas têm e isso provoca câncer. Por exemplo, cigarro, olha aí, bebida, má higiene oral. E cresce também a possibilidade do HPV, assim como ele provoca câncer no colo do útero, já se sabe que ele provoca câncer em parte do faringe, no orofaringe, para ser mais específico, e agora cresce a literatura demonstrando que ele pode também provocar câncer na boca. O professor Diego Alves falou sobre seu livro Tradição, Cultura e Fé. Eu estava folheando o livro nesse intervalo, Diego, e observei aqui que você tem aqui um sumáriozinho rápido. Você, para escrever este livro, você obedeceu algum critério cronológico para falar na festa de Santo Antônio? Sim, inclusive, nós fizemos aí, abrimos esse leque, dividimos a festa em capítulos, porque a festa em si, ela já inicia com a escolha do pau da bandeira. Já é um momento festivo, já é um momento, né? que os carregadores se unem, porque os carregadores é uma família, como eu bem disse, né? Eles se reúnem pelos bares, se reúnem pelos jogos de futebol, se reúnem... E debatem, né? Inclusive nos momentos finais da vida, quando morre um, se juntam naquela família toda e carregar o caixão nas costas do carregador que morreu. É uma família. Então, naquele primeiro momento que a gente vai lá na floresta... Mais uma edição nacional através da TV Meio, o professor Roberto Viana falou sobre diversidade religiosa. E assim, eu estava dizendo aqui agora há pouco, né, que por muito tempo a religião ela sentou ao lado do poder. Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que por muito tempo experiências religiosas foram usadas para legitimar o poder dos governantes. E aí, quando essa religião ela se torna um instrumento de dominação, que é o que acontece assim durante muito tempo na história da humanidade, aí nós vamos criando camadas de segregação. Então, a religião dominante, ela começa a impor aos dominados a sua crença, e o que é que esses dominados, entre muitas aspas, fazem com essa crença que eles tinham, e aí eles agregam a essa nova, eles burlam, eles mentem. O que esse povo faz? Eu me interesso um pouco sobre isso. Assim, minha trajetória acadêmica foi tentando pensar nessas mesclas religiosas, como é que as religiões ditas dominantes. Doutora Denise Galvão, médica alergologista, falou sobre as alergias mais comuns que ocorrem no período das festas juninas. Eu recebo muito paciente que chega ao meu consultório depois das complicações. Eles não se importam em ir ao consultório enquanto não está incomodando. Enquanto está em apenas 22 espirros pela manhã, eles não tem problema, né? Eles não vão, porque eles chegam na farmácia, aí o farmacêutico dá logo uma loratadina e diz, esse remédio aqui você vai se sentir bem. Aí ele toma, pronto, no outro dia tá melhor, acabou-se. Não vou à consulta não vou para médico não, aí eu vou lá fazer exame, desse jeito. Aí chega depois de 10 anos desse jeito. Aí já chega realmente com sinusite bacteriana de repetição, é um paciente que começa a modificar a anatomia da face. Professor Dejailson Ricardo, falando sobre luto materno. Certa vez uma mãe disse, Dejailson, mas eu não estou muito bem com Deus. E está me fazendo mal. Eu disse, olha, é o seu momento. Daqui a pouco, esse momento ele segue, existe um movimento aí, você se reconcilia com Deus. Você vai fazer as pazes com ele. E a gente tem que respeitar esse momento também, não cobrar. A mãe ela não precisa ser cobrada, ela precisa ser acolhida. Outra frase que é muito comum, que machuca muito essas mães, é como você é forte ou como você está forte. E ela fala, não sou forte, eu não estou forte, eu estou sobrevivendo
a essa dor, eu estou tentando trabalhar essa dor, mas eu não sou forte hoje. Na verdade, naquele momento ela não precisa, né? Mas ela está em um processo. Quando é crianças, né? Mas era só uma criança, era um natimorto, era um aborto. Você é jovem, você terá outros filhos. Professor e historiador Renato Casimiro, falando sobre conhecendo a região do Cariri. O município do Crato é a matriz fundante de toda a Sim. regionalidade que nós temos. Onde né? tudo começou, né? Só para você ter uma ideia, só em termos da área do município do Crato, hoje ele é talvez por volta de 10% do que ele já foi. Portanto, 90% foi concedido generosamente para a formação dessas novas entidades municipais, né? Inclusive o Juazeiro, que ganhou um pedacinho de Missão Velha, de Caririaçu, né? De Barbalha e do Crato. Né? Assim nascemos, dessa maneira. Então, isso de Indo alguma... mais longe, o Crato me parece que é filho do Icó, né? Ah, sim. Na verdade, retroagindo aí a mais de 230 anos aproximadamente, né, a gente vai encontrar um núcleo muito restrito, né, talvez de uma meia dúzia de grandes municípios, onde inclusive derivava já a perspectiva do Crato. Na edição nacional da TV Meio, o Dr. Thales Barbosa, médico cardiologista, falou sobre medicina esportiva. Não, a medicina esportiva é a medicina que cuida de tudo em volta das pessoas que praticam alguma atividade física. Pode ser de forma profissional ou de forma amadora. Lesões, digamos assim, lesões esportivas, né, digamos assim, são somente aquelas que acontecem por força da prática de uma atividade física, não, de um esporte? A medicina que cuida do esporte, cuida de todas as lesões que possam advir da prática do exercício físico. Pode ser lesão ligamentar, lesão articular, lesão óssea, pode ser consequências cardiovasculares também. E aí entra muito a questão da minha área. Eu não sou médico do esporte. Então eu atuo na cardiologia há 20 anos, mais de 20 anos, mas gosto muito da atividade física. Sempre fui um esportista amador, desde muito novo. Dr. Maurício Pinheiro, médico reumatologista, falou sobre osteoporose. Existe prevenção quanto à osteoporose. Né? A gente tem a reposição de cálcio, a gente tem que fazer um aporte de cálcio, então aporte alimentar de cálcio. Né? Esse aporte alimentar, numa dieta média, é 1,2 grama, né? Isso quer dizer, um copo de leite e 2 fatias de queijo é o suficiente para repor. E os exercícios físicos sob a gravidade, o que quer dizer isso, exercício físico sob a gravidade? Exercício físico que a pessoa faz ao ar livre, numa academia, então a pessoa faz uma força contra alguma coisa. São exercícios que favorecem a paciente a não ter osteoporose. Exercícios na água não tem o poder que os exercícios sobre a gravidade têm. Então, assim, se você faz um exercício na água, ele é menos efetivo para a prevenção e tratamento de osteoporose. Especificamente a osteoporose. Né? Especificamente a Porém, osteoporose. tem seus benefícios. Né? Tem seus benefícios. O paciente tem alguma contraindicação de fazer uma academia. O mentor Agilimar Martins falou sobre gente e gestão. E é importante pensar que o trabalho que você exercerá numa empresa, se estiver alinhado com os seus dons e talentos, com aquilo que você é bom fazendo, tem uma grande chance de você conseguir resultados mais rápidos e com leveza. Então, colocar o colaborador na função certa também é um desafio de um líder. Né? Escolher a pessoa certa e colocar na função certa, porque são perfis comportamentais diferentes. A empresa tem vários ambientes, tem lugar para todo mundo. E de repente o colaborador não está conseguindo entregar resultado porque está no lugar errado. E uma mudança de função, de setor... E muitas vezes não se enxerga que está no lugar errado. Ele não tem essa percepção e nem a liderança tem. E aí começa cobrança, pressão, o clima vai ficando cada vez pior, há um desgaste emocional sem resultados. E aí, de repente, um alinhamento, aí é onde entra ter um profissional, um analista comportamental que consiga ajudar a identificar através... A professora Vitória Gomes falou sobre matrimônio, onde estão as mulheres no patrimônio. E aí a primeira resposta que eu posso te dar é que as mulheres elas estão apagadas, estão invisibilizadas, ou não são reconhecidas nos patrimônios.
Para entender um pouco melhor sobre isso, a gente pode começar pela própria palavra. Patrimônio surge, né, na sociedade romana antiga e ela significava bens de uma linhagem masculina. Então, a sociedade romana antiga era uma sociedade muito patriarcal. Hoje temos essa definição. Sim, sim. Mas ela surge assim, nesse contexto justamente para dizer, olha, os cidadãos, que era um grupo muito seleto de pessoas, ou seja, aqueles que nasciam naquele território, que tinham determinada quantidade de recursos financeiros, enfim, eles detêm bens que podiam ser imóveis, escravos, e as próprias mulheres estavam inclusas nessa ideia, né, de bens que possuíam, e isso era sempre transmitido para uma linhagem masculina, ou seja, os filhos herdavam, e isso ia se transmitindo de geração em geração. O consultor empresarial e tributário Dr. Eliezer Pinheiro falou sobre autorregularização. O termo autorregularização ele foi colocado no mundo jurídico, no mundo do Simples Nacional. Ele, na verdade, é um termo que foi colocado na Lei Complementar 123, né, através de uma das alterações que aconteceu, se eu não me engano, a 158, onde oportunizava as empresas fazerem retificações nas suas declarações de receitas, de modo antes mesmo de sofrerem alguma ação fiscal. Então, o termo utilizado foi esse, em que você poderia fazer retificações e não sofreria punição nenhuma em relação a essa autorregularização. Bom, não sofrer punição alguma é um modo de dizer, né? Dr. Eudson Bezerra, consultor em planejamento estratégico, ele falou sobre investimentos imobiliários. Quer dizer, aquele dinheiro, ele onde é que estava? No colchão? Né? Tinha gente que guardava dinheiro no colchão. Sim, né? Sem dúvida. E podia estar numa conta de poupança, numa conta corrente bancária. Podia estar, né? E aí ele estava líquido e certo, como se diz. A partir do momento que você diz, eu vou construir um prédio, você já compra o terreno onde vai construir o prédio, já é um começo da imobilização. Porque você tendo dinheiro, ele está disponível para você fazer o que bem entender com ele. Quando você compra um imóvel, um terreno, você, para ver o dinheiro de volta, você vai ter que vender aquele terreno, mas você não comprou para vender. Passar por um percurso, né? Você não comprou aquele terreno para vender. Mas se alguém chegar e disser, eu pago o dobro do que você pagou nele, aí você torna líquido novamente aquele imóvel. Conversei também com a comunicadora radialista Marleide Duarte e conhecemos um pouco da sua história. Graças a Deus, desde o primeiro dia que eu estreiei, com 25 minutos, que eu bati recorde de carta. Entendeu? Aí quando foi com 15 dias, muita carta, daquele tempo era carta, né? Era carta. Aí seu Zezinho aumentou para meia hora, aí aumentou para 1 hora, daqui a pouco eu estava fazendo, era 2 horas de programa. Sucessos que marcaram época. Aí Severino Duarte, meu primo, que também não está entre a gente, e comprou a Rádio Vale. Aí mandou me chamar. Naquele tempo, digamos que eu ganhava R$100 lá, e Severino disse, eu pago 800. Olha só. O seu Zezinho aumenta só 100, que eu não vou, que eu sou muito apegada, sabe? Você vê que eu tenho poucos empregos. Eu passei 19 anos na Rádio Vale. Saí, passei 5 anos, voltei, já está com 10 anos que eu estou lá. Então, né? E na TV eu nunca saí, tenho 17 anos, ela tem 18, eu tenho 17. Então eu sou muito apegada, sabe? Eu gosto sou ali, de ficar ali. Fiel. Fiel. Aí ele pegou e disse, o seu Zezinho disse, não posso aumentar nenhum. Imagina R$100, de jeito nenhum. Pode ir. Conversamos em seguida com o professor Alisson Amâncio, ele que é doutor em artes, especialista em dança e professor universitário, e falou sobre a importância das artes. A gente tem esse processo de dança-terapia muito forte, de arte-terapia, né? Porque nos últimos 20 anos, né, todas as linguagens da educação e das artes também, que a arte é um processo educativo, elas vêm se reconstituindo muito forte nesse processo de descolonizar o pensamento. Então, durante muito tempo, a gente pensou essa dança que era voltada para um profissional, que tinha que ser jovem, que ser magro, que tinha que ser virtuoso. E hoje a gente já vem pensando, a gente vem desfazendo esse pensamento, que é um pensamento colonizador e restrito, e dizendo, não, qualquer pessoa pode dançar. Então essa pessoa
ela pode ter peso mais elevado, ela pode ser mais velha, ela pode ser jovem, ela pode ter uma deficiência. Então, hoje em dia, a gente fala que qualquer corpo, qualquer idade pode dançar. E sem inferiorizar. Por exemplo, lá em Natal, a gente tem um grupo chamado Gira Dança. Então, o Gira Dança é um grupo extremamente potente e dentro desse grupo... Doutora Rivaniere Teles, que é farmacêutica e estética, falou sobre a harmonização corporal. No caso da harmonização facial, as pessoas, um exemplo, falam muito, eu tô com um bigode chinês aqui marcando, eu quero preencher meu bigode chinês. Mas, na verdade, a gente tem que preencher, começar do terço superior da face aqui, para que vai amenizar o bigode chinês. Então, a primeira coisa, a gente não preenche o bigode chinês. A gente vai olhar outras queixas que pode fazer, que pode melhorar, que pode, digamos assim, diminuir essa sua queixa, mas assim, de acordo com isso, a metodologia. Tem pessoas que chegam, eu quero fazer botox na minha boca. Botox a gente não faz na boca, a gente faz o ácido hialurônico. Renato Oliveira, treinador de vendas, falou sobre a importância de equilibrar habilidades humanas com avanços tecnológicos nas vendas. Técnica de venda está dentro de um processo de vendas, né? A técnica tem que fazer sentido dentro de um processo, né? E o processo de vendas tem que se encaixar no processo de compras. Então eu não consigo dizer para você que é a tecnologia que está determinando a mudança, mas certamente o consumidor determina. E isso acontece em paralelo, né? Porque à medida que a ciência fundamental das vendas entende o comportamento humano, as necessidades, os desejos, e vai desenvolvendo novos métodos, novas ferramentas, novas técnicas, isso vem criar, essas forças se somam, se complementam e você acaba encontrando novos cenários, novas plataformas, como você tem hoje. Assim, eu vou dar um exemplo que eu acho que ele encaixa bem aqui. Hoje você vê o QR Code como uma coisa muito comum no dia a dia. A pessoa vai fazer um Pix, ela usa um QR Code. O QR Code, pelo menos aqui no Brasil, quando foi lançado, não foi uma coisa que pegou. Durante a Expocrato, que é a maior feira de exposição de agronegócios do Brasil, eu digo a maior do Brasil, que se realiza na cidade do Crato, então denominada Expocrato, nós gravamos com alguns profissionais que ali estiveram no nosso estande. Iniciamos conversando com o advogado tributarista, doutor Felipe Teixeira, falando sobre tributação nos negócios na Expocrato. Em relação aos tributos, duas coisas que eu queria colocar aqui no início do nosso bate-papo. Primeiro, que o tributo faz parte da nossa vida. Muitas vezes, a pessoa que está comprando uma mercadoria ou tomando um serviço, ela acha que o tributo está muito relacionado à empresa, né? A empresa que vai pagar, a empresa vai recolher, eu vou comprar o produto, eu vou tomar o serviço, e não tem nada a ver com isso. Só que a sistemática tributária brasileira, e isso é inclusive uma crítica que se faz, ela é muito focada no consumo. Então, boa parte dos tributos que são arrecadados pelos entes públicos, eles são oriundos justamente do consumo. O que acaba sendo ruim, porque o ideal, se você quer fazer um sistema progressivo, onde quem tem mais ou quem ganha mais paga mais tributo ou imposto, como se diz no popular, o ideal seria que essa tributação recaísse mais sobre o patrimônio e a renda, e não sobre o consumo. Aí estaria equiparado, né? Exatamente, estaria... Na sequência, a doutora Mara Guedes, coordenadora geral da Casa da Mulher Cearense, falando sobre Tenda Lilás, na Expocrato. A Casa da Mulher Cearense também é um espaço que funciona 24 horas, está lá para acolher as mulheres em situação de violência. Nós é porque estamos detalhando mais a Tenda Lilás aqui na Expocrato. Mas, na verdade, o grande equipamento de enfrentamento à violência aqui na região do Cariri é lá na Casa da Mulher Cearense, ali no limite Crato-Juazeiro, né, próximo onde era o Detran, próximo ao Atacadão. É uma casa que é chamada Casa da Mulher Cearense, que funciona 24 horas, né? E ela atende a 29 municípios da região do Cariri. Que maravilha. Sob a coordenação da doutora Mara. Sob a nossa coordenação, por que Mara na coordenação? Porque eu sou uma militante de mais de 30 anos nessa área da defesa da mulher, né? E a gente foi convidada para coordenar. Ainda na Expocrato, o doutor Marcos Vinícius
ele que é professor da Universidade Federal do Cariri, falando sobre empreendedorismo na Expocrato. O estado do Ceará como um todo, né, uma grande quantidade de pessoas que estão na informalidade. Sim. E a oportunidade de você se formalizar como um microempreendedor individual, vamos dizer aquele comerciante, aquele artesão que tem um pequeno negócio, que tem uma renda que é flutuante, mas que não esbarra naquele limite, né, do MEI, não passa, não ultrapassa, é vantagem ele se formalizar porque ele pode fechar negócios com mais facilidade e, no caso, ele tem aqui na feira, aqui na exposição, uma oportunidade de mostrar aquilo que ele está fazendo. Ele ganha visibilidade, né? E esses MEIs, microempreendedores, às vezes pequenos empreendedores, né? O médico e escritor Dr. José Flávio falou sobre o lançamento da revista dos 70 anos do Instituto Cultural do Cariri. A criação do Instituto ele aconteceu em 1953, que era uma data muito especial, que era a data do centenário da cidade do Crato. Né? Então, esse centenário foi assim, uma coisa muito festiva aqui na época. Né? Veio o vice-presidente da República, Adhemar de Barros, o presidente aliás, o governador do estado, Assis Chateaubriand, né? Cega Deraldo, Raquel de Queiroz. Então foi assim uma coisa muito festiva na época, né? Além de nomes e nomes, Mozart Soriano, nomes e nomes de intelectuais que vieram na época, né? Então aí aproveitou-se então para fundar nesse momento o Instituto, né? Pensando nessas 5 linguagens que eu falei, né? E na maneira de congregar. Uma pessoa que ajudou muito foi Raimundo Girão. Raimundo Girão foi quem deu essa ideia, era muito amigo de J. de Figueiredo Filho, né? Pequenas pílulas dos nossos programas, você nos acompanhou nesse segundo bloco, mas é com muito orgulho que eu vou fazer uma pequena pausa. E a você que nos acompanha, fique ligado, se delicie um cafezinho, porque tem muito mais por aí. Eu volto já. Vamos ao terceiro bloco? Sim, vamos ao terceiro bloco com mais pílulas do nosso programa. Como falei para você, estivemos com o nosso stand junto com a Farmácia Gentil, lá na cidade do Crato, na maior feira de agronegócios do interior do Brasil, que se realiza na cidade do Crato, aqui no Nordeste, na cidade do Crato, vizinho a Juazeiro do Norte. Tá? E como diz o grande poeta Fábio Carneirinho, o melhor lugar do mundo é encostado ao Crato, ou seja, é Juazeiro do Norte, né? Mais um abraço carinhoso para todos os profissionais, todos aqueles que nos acompanham na cidade do Crato, Barbalha e região do Cariri. Obrigado de forma muito especial. Estamos vendo essas pequenas pílulas lhe provocando para você acessar o site tvcafecomleite.com.br e assistir o programa por inteiro. E convidando também para nos acompanhar no nosso Instagram, nos seguir no Instagram e conhecer muitas coisas boas que acontecem aqui no nosso programa ou através do nosso programa. E neste terceiro bloco, nós ainda relembrando a continuidade da Expocrato, nós conversamos com Gilberto Ricarte. Você vê aí que a gente gera bilhões em negociações, tanto com gado, com leilão de gado, com venda. Hoje a exposição, até antigamente, eu que já participo há muito tempo, a evolução que ela tomou, a proporção que ela vem crescendo nacionalmente é gigantesca. Porque antigamente, você lembra também, eram só as baiazinhas, alguns animais pouco. Hoje você praticamente estão vendendo até casa aqui dentro. Você tem stand de casa, você tem stand de ótica, você tem stand de carro, você tem banco, você quer comprar um trator, o banco está ali vizinho
para fazer seu financiamento, você quer comprar cavalo, você quer comprar moto, o que você quiser fazer, a feira praticamente na Expocrato você está conseguindo fazer. Então, assim, a geração de emprego e renda para a nossa região do Cariri, não só o Cariri, que eu cito isso, que eu gosto muito de comer acarajé, e às vezes eu vou muito lá nas Baianas, elas vêm de Salvador. Em seguida, uma edição nacional com o escritor e historiador Bosco André, falando sobre o cangaço no Cariri. Exatamente. Ele, por exemplo, na chegada dele a Jardim, o Otaviano Feitosa, um rico comerciante lá, meia-noite foi chamado para ir vender as facas jardineiras, né, conhecida em todo o Brasil. Facas jardineiras fabricadas lá em Jardim. E ele foi chamar e comprou, pagou direitinho, tudo. E daí ele saiu para Parnamirim. Essa história me foi passada pelo neto do Otaviano Feitosa. O doutor Mauro Lima Feitosa foi nosso juiz lá em São Velho e ele repassou isso. Então, lá em Parnamirim, ele foi ao Antônio de Sá. E Parnamirim é lá no Rio Grande do Norte. Não, Pernambuco. Não. É no Pernambuco. Depois de Salgueiro, né? Aí chegando lá, ele disse que tinha tido notícia que ele tinha uma filha muito bonita. Salomão Lima, sim, ele que é gerente de negócios do Banco do Nordeste, também esteve ainda nos nossos estandes na Expocrato. O Banco do Nordeste, hoje, na região Nordeste, entre os financiamentos de longo prazo rurais e urbanos industriais, ele tem um percentual de financiamento de 60% a 70%. Considerando o mercado bancário extremamente competitivo, isso é um percentual muito grande, o que demonstra que aquele produtor rural, aquele que faz o custeio, procura o Banco do Nordeste, porque ele sabe que o taxa de juros é diferenciado, que o prazo é adequado, que a indústria que vai montar a sua fábrica desde o chão de fábrica, ele procura o Banco do Nordeste, porque ele sabe que é importante. Então, muitos estandes que estão aqui estão até financiados pelo Banco do Nordeste. O banco financia, pode financiar até também. O estande também? Pode, ele é financiável também. Desde de investimento, o banco pode financiar um estande para apresentação e para divulgação. O banco financia quase todas as atividades produtivas. Fábio Novaes, bombeiro militar, ele que falou sobre segurança em grandes eventos. Existe aquela primeira fiscalização, que a equipe vem, vistoria para liberar. Então, o Estado, né, através daquela autoridade que veio vistoriar, o Estado ele te dá ordem para que você mantenha funcionando. Automaticamente ele exige de você essa manutenção da segurança, entendeu? Seja, se eu utilizei num dia de evento um extintor, seja por qualquer motivo, o aparelho extintor portátil, eu tenho a obrigação como consumidor, ou como comerciante, de repor aquele extintor que foi utilizado. Então, o comerciante ele tem a responsabilidade de manter a segurança dos consumidores. Existe, por exemplo, na área comum, quais são os requisitos que são exigidos para o gestor do evento? Bom, comum, vamos dar o exemplo de um restaurante, né? Mas na área comum que eu digo de trânsito. De trânsito, é que você fala fora. Sim. No ambiente, na circulação, né? Digamos assim, pronto, eu ia dizer nas ruas, né? Mas, ainda na Expocrato, conversamos com o médico mastologista Dr. Idelfonso Carvalho, falando sobre repercussões da saúde na Expocrato. Olha, quando fala de doença respiratória, gente, é uma coisa muito interessante, porque assim, eu trato câncer, né? Você sabe que eu trato câncer. E assim, uma das coisas que a gente vê muito, as pessoas que estão fazendo quimioterapia, elas andando de máscara por aí. E assim, eu vi várias vezes no hospital, fora do hospital, aquelas pessoas que estavam usando máscara, as pessoas se afastarem um pouco dela, sair de perto dela, ou ter um pouco mais de cuidado, porque tá lá imaginando que tem um problema ali que pode ser grave para a pessoa ou para outro, ou então ela ser contaminada, coisa do tipo, ou seja, uma pessoa doente. E aí, assim, quando você via, tá, outras pessoas usar máscara, mesmo estando boazinha, as pessoas começavam a criticar. Você, pô, que pessoa besta usando uma máscara. Na sequência, Clepson Vieira, ele que é empreendedor, falou sobre os cuidados nos estabelecimentos na Expocrato. Torna-se obrigatório as indústrias em gerais
comércios e empresas do ramo alimentícios ou outros, como rede de supermercado, rede de restaurante, rede de fast food, clínica, rede de hotelaria, hospitais, creches, CMEs e outros, de obrigatoriedade ter um contrato, uma empresa especializada em controle de pragas, para prestar os serviços de desinsetização e desratização mensalmente, a fim de levar a qualidade da prestação de serviço e também do produto para o consumidor final. Você falou desinsetização e desratização. Isso, são dois processos distintos, mas está dentro do contexto da detetização. Né? Está dentro do contexto da desinsetização. Na parte mais de insetos, e a desratização são os roedores. Você vai fazer todo um monitoramento, vai fazer aquelas instalações no perímetro central daquelas PPI, que são as caixinhas para colocar os raticidas ali, protegido de criança ou algum animal. Na edição nacional, o médico endocrinologista Dr. Eric Lisboa, que falou sobre novos métodos de diagnóstico da diabetes mellitus. A OMS estimava em 2010 cerca de 250 milhões de pessoas diabéticas em 2030. Nós hoje temos uma estimativa para 2030 de mais de 650 milhões de habitantes. Para você ver que o número cresceu exorbitantemente, fora do contexto, né? Muito mais, né? De 250 para 650, quase que triplicou. E ainda estamos em 2024. Olha aí. Isso. Então essa estimativa para 2030 realmente é muito maior. Para 2050 estima-se 750 milhões de pessoas, ou seja, quase para cada 7 habitantes da Terra, provavelmente um será diabético em 2050. Então a gente precisa ter pandemia, né? É uma pandemia. Ainda na Expocrato, o Dr. Bacurau, advogado, especialista em direito trabalhista, falou sobre relação de emprego e trabalho. Olha, doutor Lei, no mundo do trabalho existem duas formas de você contratar os trabalhadores. Ou você contrata o trabalhador numa relação de emprego, ou você contrata o trabalhador numa relação de trabalho. Eu tenho certeza absoluta que a maioria desses trabalhadores que estão hoje desenvolvendo a sua mão de obra aqui na Expocrato, a grande maioria está sendo contratada numa relação de trabalho e não de emprego. Por quê? Qual é a diferença entre relação de emprego e relação de trabalho? A diferença está na CLT. O artigo 3º da CLT diz assim: considera-se empregado toda pessoa física que preste serviço de natureza não eventual a empregado sob a dependência deste mediante salário. Toda vida que a gente conseguir enquadrar um trabalhador ou uma trabalhadora no artigo 3º da CLT, nós estamos diante de uma relação de emprego. Quando se contrata um trabalhador dentro da relação de emprego? Dr. Marcos Brasil Filho, assessor de negócios, falou sobre a importância do treinamento da equipe para alavancagem empresarial. Quando a gente fala de treinamento de equipe, é muito importante que seja algo contínuo. Na realidade, quando a gente fala de treinamento, não posso apenas treinar até aquele momento ali com os colaboradores e deixar por aquilo. Não, na realidade, a ideia do treinamento é entender de fato a necessidade da equipe, do que ela de fato está precisando e fazer o acompanhamento com esses colaboradores para ver se de fato aquele treinamento que foi aplicado gerou algum resultado. Porque a ideia do treinamento é trazer resultado positivo, tanto para o colaborador quanto também para a empresa. Eu sou empresário do ramo de confecções, eu sou um empresário de uma fabricação de calçados, enfim, diversas ramificações, dono de uma lanchonete, dono de uma empresa de serviço, etc. São ramos diferentes, treinamentos para cada sua equipe. Quando eu, como proprietário, vou entender dessa necessidade de treinar essa equipe? Convidamos o radialista e escritor Joca Barbosa para falar sobre o seu livro Joca Explica. E eu sempre gostei de saber das coisas. Meu pai sempre Curioso. dizia, se você não souber das coisas, não diga que sabe sem saber. Pergunte, não faz mal a ninguém você perguntar, você aprende. E eu comecei a fazer nessas redes sociais, como você disse aí, eu comecei a fazer uns vídeos falando de Juazeiro e comecei a fazer um vídeo explicando as expressões populares. Por exemplo, agora a Inês é morta. Todo mundo diz isso, mas não sabe a origem do que é aquilo, a Inês é morta. Né? Nomezinho, se fala, mas não sabe por quê. Isso, por exemplo, matar cachorro a grito, né?
Aí tem uma explicação para aquilo, tem onde surgiu. E eu comecei a fazer os vídeos e começou os amigos mesmo, colega de salesiano. Joca, rapaz, tem que fazer um livro sobre isso. Eu disse, rapaz, eu não sou escritor. Não, mas faça e tal. Aí a gente conseguiu, já está na gráfica, né? Começamos o mês de agosto. Lá no mês de agosto, nós iniciamos o nosso programa com a edição nacional, conversando com o empresário Ramon Alencar, falando sobre consultoria em imagem masculina. Bom, moda masculina é algo que vem despertando muito desejo para os homens, principalmente agora no pós-pandemia. Já vem ao longo de, agora desde 2010, vem aumentando o consumo de moda masculina e depois da pandemia, principalmente durante a pandemia, homens perderam emprego, homens tiveram que refazer suas carreiras, homens ficou muito tempo em casa e aí internet bombando, todo mundo muito informatizado ali com os telefones, com a internet. Então, esse é um tema que começou a despertar desejo nos homens, sobre moda masculina. Então, da pandemia, principalmente para cá, o consumo aumentou muito. Já há dados de que a moda masculina está quase, a nível faturamento, está quase igual à moda feminina também. Doutora Grace Alencar, ela que é enfermeira e diretora do Observatório da Violência e Direitos Humanos da região do Cariri, falou sobre violência contra a mulher e rede de enfrentamento. A Lei Maria da Penha tipifica 5 tipos: física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Mas, geralmente, a física é que chama a maior atenção. E aí, muitas mulheres acreditam que não sofrem violência porque não estão sofrendo a violência física. Porque a violência física, ela deixa marcas no corpo. Muitas mulheres precisam de cuidados, de atendimentos nos serviços de saúde por conta das agressões. Mas sofrer violência física, na maioria das vezes, é o agravo, vamos assim dizer, maior como resultado de violências anteriores. Sim. Então, por exemplo, a violência psicológica, ela é a mais presente na vida das mulheres. E ela está diretamente ligada à física, né? Sim. Então, atos de tentativa de humilhar a mulher, reduzir a autoestima da mulher, desqualificar a mulher. Então, ou seja, são violências consideradas psicológicas. O comunicador, o jornalista Paulo Ernesto falou sobre incentivo à cadeia produtiva de cafés especiais. E o Cariri, na década de 70, já teve um programa de incentivo que funcionou. Eu tenho até uma revista da década de 70, né, que ela mostra a quantidade, inclusive, de cafeeiros instalados na Chapada do Araripe. E, inclusive, tínhamos várias torrefações aqui. Exatamente. Indústrias de café, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente planeja hoje é tentar retomar com força essa cadeia produtiva. Agora, com uma diferença. A gente quer que o café especial seja o principal produto dessa cadeia produtiva, né? E o que é o café especial? É o café que é colhido, é o café que não vem da derriça, é o café que é secado no tempo certo, é o café que tem um valor de mercado agregado porque recebeu um bom tratamento. E existem as classificações para esse tipo de café. Não é uma coisa que eu estou falando e que simplesmente... Bibliotecária Vitória Ângelo foi a nossa convidada seguinte, falando sobre a importância da revisão e formatação de texto. A partir do momento em que o texto é produzido, ele precisa, de acordo com a sua intencionalidade de uso, passar por um processo que o formate da melhor forma a chegar ao seu público que se destina. Como assim? Eu posso ter uma ideia muito bem estruturada de um assunto X ou Y que eu queira tratar com o meu público. Seja eu comunicadora, jornalista, escritora e áreas afins. Eu preciso submeter esse meu texto a crivos que o configurem como importante, como pertinente ao meu público. A primeira coisa que eu tenho que garantir é que a minha mensagem seja transmitida da melhor forma possível. Dessa forma, precisa passar esse texto escrito pela revisão ortográfica e gramatical.
Professor Romeu Pinheiro falou sobre a importância do marketing para o crescimento das empresas na edição nacional através da TV Meio. Essa é a ideia do marketing, essa conexão. É uma conexão que faz com que, primeiro, a empresa consiga ocupar um espaço na mente do cliente, não de forma, como é que eu poderia dizer, forçada, mas de uma maneira tranquila, quando ele começa a estabelecer uma relação de custo-benefício com esse cliente através de oferecer um produto, através de oferecer um serviço que atende a uma necessidade desse cliente e que, ao comprar ou ao adquirir e ele usar, esse produto atende à sua necessidade e às vezes supera essa expectativa. E você falou serviço, então isso não se limita somente, o marketing não se limita somente a produto? Não, marketing ele tem uma abrangência bem maior do que só produto. A advogada eleitoral doutora Isabel Mota falou sobre penalidades nas infrações eleitorais. O processo eleitoral, principalmente no Brasil, ele tem bastante regra. Em outros lugares, bem menos, mas no Brasil nós temos regras e regras bastante restritas que disciplinam muito a conduta de candidatos e candidatas e também se referem ao eleitor e à eleitora, que precisam também ter cautela nas suas manifestações sob pena de, assim como candidatos e candidatas, que são os protagonistas do processo eleitoral, também poderem ser enquadrados em alguma infração eleitoral e ser apenados de acordo com a comprovação dessa conduta infratora. E essas infrações, elas só ocorrem nesse período? Período eleitoral? O período microeleitoral, ele tem realmente maiores restrições. Mas, anteriormente mesmo a esse período que a gente chama de microeleitoral, que é exatamente agora esse período que vai, depois das convenções, até a diplomação dos eleitos, né, os eleitores e as eleitoras têm que ter cuidado. A professora Elaine, coordenadora pedagógica, falou sobre perspectiva para a educação no futuro. Às vezes a gente tem uma visão errônea em relação à educação. A gente sempre pensa que outras áreas, principalmente áreas da saúde, precisam estar sempre atualizadas com novos recursos e a educação ela vai ficar meio parada, mas na verdade a educação ela precisa estar em uma constante também, até porque o mundo modifica e a gente precisa também acompanhar esses avanços. Então na educação a gente também precisa ter sempre esse olhar diferenciado para que o novo também sempre venha para a sala de aula, para que os nossos alunos, então, tenham a melhor aprendizagem possível, né? Então, isso só vai acontecer quando a gente insere novos métodos. E esses novos métodos, essas novas inovações vão surgir a partir desses debates que estão sempre em constantes, né? Doutora Grace Teles, odontopediatra, falou sobre odontopediatria inclusiva. Então, a criança atípica, ela tem isso, dessa dificuldade de você pegar o objeto, a escova de dente e escovar. Outra coisa que ela tem também, a pasta de dente, faz espuma. Muitas vezes ela não gosta. O que é que os pais devem fazer? Pega o objeto e familiariza a criança com aquele objeto. Você pega a escova, passa delicadamente no corpo, na mão, a palma da mão, Francisco, que até a criança completar 1 ano, ou mesmo depois, é um local que a gente conhece muito os objetos, as coisas tocando. A gente tem mania, por exemplo, você vai numa loja, você vê uma coisa, por que é que as lojas têm tanto assim? Não toque. Porque a gente tem esse hábito, é instintivo do ser humano, pegar e ir logo tocar. Doutora Denise Vasques, médica pediatra, falou sobre os cuidados com a saúde das crianças com transtornos do espectro autista. E falar sobre esse assunto, divulgar esse assunto é de suma importância para que as pessoas quebrem esse estigma de que uma criança com transtorno de espectro autista não pode se desenvolver, não tem capacidade de aprender, de desenvolver a sua intelectualidade, de no futuro se inserir no mercado de trabalho. Então, para que se quebre esse estigma, as terapias precoces são eficazes para que aquela criança se desenvolva da forma mais plena possível. Então, é uma vida que ele terá pela frente, né? Sim. E os cuidados na base
vai dar um resultado para um futuro. Com né? certeza, Uma mudança de doutor. vida. Olha só quanta responsabilidade dos pais nesse momento. Eu digo dos pais porque são as Sim. pessoas diretamente ligadas, né? São as pessoas que estão ali. E eles que são as pessoas que vão primeiro perceber os sintomas, assim, alguns sintomas já podem ser percebidos com o bebezinho aos 2 meses de idade. Mais uma vez, o professor Romeu Pinheiro falou sobre a importância do marketing para pequenas empresas. Você deve pensar no marketing como um processo de estratégia da tua empresa. Eu costumo dizer que trabalhar marketing é trabalhar uma coisa que a gente chama do P ao P, do porteiro ao presidente. Né? Por quê? Você não deve esquecer jamais que todas aquelas ações de marketing que você faz para tentar atrair o cliente para chegar até a sua empresa, a primeira pessoa com quem o cliente vai ter contato é com o seu atendente ou com o seu porteiro. Se ele não conseguir entender o que é que está acontecendo lá dentro e transmitir aquilo para o teu cliente, ele volta sem entrar nem na tua empresa e você não sabe por que não está vendendo. Então, primeiro você tem que pensar nisso. É uma estratégia contínua que não dá para você fazer uma vez e depois não fazer mais e ficar esperando o resultado daquela única vez que você fez. Na sequência, o médico Dr. Fernando Fernandes, especialista em saúde mental, falou com a gente sobre como identificar relacionamentos abusivos. A gente está vivendo uma pandemia, né, de relacionamentos abusivos. Então, no Brasil, hoje existe uma crise nos relacionamentos. Então, a gente tem um relacionamento disfuncional, existe o relacionamento tóxico, existe o relacionamento abusivo, a dependência emocional. Então, todo esse conjunto que está ligado ali com o feminicídio, né, que está ligado ali com o aumento de morte de muitas mulheres, né, a Lei Maria da Penha, né, e todos os programas que visam a redução, né, desses relacionamentos abusivos. E hoje a gente vai falar mais da parte mental mesmo, da parte da psicologia, da psicopatia, o que é que leva uma pessoa a entrar dentro de um relacionamento abusivo e por que é tão difícil sair. E é difícil sair, doutor? Os relacionamentos abusivos, eles costumam caminhar junto com a dependência emocional. Quando a gente usa a palavra dependência, é igual a dependência de uma droga. Convidamos também Tasso Araújo, ele que é jornalista, radialista, comunicador, e falou um pouco da sua história como comunicador. Eu acho que o jornalismo tem a ver com a leitura. Porque eu comecei no rádio e eu não queria falar. Eu sempre achei minha voz feia. Né? Eu até digo hoje, eu tenho uma voz de taquara rachada, né? Não tenho um vozeirão. Eu não vou dizer que eu não sei o que é uma taquara. A voz do, sei lá, do Delton Sá, né? É um locutor danado, né? Voz muita do gente boa. Moisés Olim. Moisés. Né? Turma não tem vozeirão, né? O cara abre a boca, é uma beleza. Chama a atenção. Eu não, tem que estudar, né? Aí um amigo meu chamado Carlos Alberto de Oliveira, o famoso Carlos Alberto de Ocrim, que fez um programa muito famoso em Fortaleza, ele era operador do programa com o Colombo Sá, um radialista fantástico, eu conheci lá nos anos 90. E o Carlos Alberto tinha um vozeirão. Na sequência, conversamos com a doutora Tessia Pita, ela que é empresária e diretora financeira da Santa Cecília Vidros Temperados, que é parceira do nosso programa. A gente escuta sempre essa história, né? Ele, adolescentes, já iam trabalhar. Vovô ali na Rua Padre Cícero, já próxima realmente à matriz. Sempre foi o início, né, de tudo ali. Acho que o Juazeiro conhece. Começou por ali, e né? O Juazeiro todo conhece. Se perguntar onde é a Santa Cecília, Rua São Pedro, esquina com o Dr. Flora. Então, ali, iniciaram, como eu disse no início, trouxeram o vidro para o Juazeiro. Foi os primeiros. É uma novidade, né? Não tinha, né? Meu avô foi pioneiro para fazer quadro de santos. Era terra do Padre Cícero. Terra do Padre Cícero, né? Uma terra muito abençoada. E daí eles foram crescendo. Meu avô, né, entregou para os filhos e se tornou a vidraçaria. Então o papai sempre teve com o passar do tempo, o comércio, as necessidades de ter sempre que estar evoluindo. Sentiram aí o gostinho do que é bom? Nas pílulas do programa Café com Leite? Eu também amei nessa segunda edição da nossa retrospectiva 2024. Gente,
eu quero ficar por aqui hoje, né? Mas ainda tem mais uma edição, porque nós temos aqueles que passaram aqui em setembro, outubro, novembro e dezembro. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Eu vou ficando por aqui. Mas amanhã eu volto com mais pílulas especiais da nossa retrospectiva 2024. Café com Leite, o melhor hotel da região. Farmácia Gentil, mais opção por sua saúde.